Graça e paz, boa noite. A palavra que o Senhor me deu hoje é uma palavra muito propícia para o momento, mas é muito complicado a gente falar, né, diante de uma câmera, mas nós estamos nos acostumando com isso. Nós estamos nos adaptando ao novo tempo. Esse tempo onde a palavra do Senhor precisa ultrapassar as paredes e alcançar longos lugares, lugares aonde nós não íamos antes, mas que agora, através da internet, nós podemos alcançar hospitais, presídios, casas, asilos, orfanatos e tantos outros lugares e tantas famílias. Boa noite para vocês, graça e paz. Eu trouxe uma breve reflexão, uma reflexão referente à perseverança. Precisamos ser perseverantes, ainda mais nos dias que temos vivido. Então nós vamos orar, pedindo ao Senhor que nos conduza nesses momentos. Amém? Senhor, louvado seja o teu santo nome, Pai. Nós nos colocamos diante de ti nessa noite, Senhor, como instrumentos em tuas mãos. O Senhor colocou em nossos corações. Usa, Senhor, a nossa boca, usa a nossa vida, usa, Senhor, bem quiser, ó Pai. Alcance aqueles, ó Pai, que o Senhor quiser, ó Pai. E que nessa noite haja mudança de mente, mudança de posicionamento, que haja quebrantamento, que haja mudança em todas as vidas que forem tocadas por essa palavra, por esse vídeo, em nome de Jesus. Nos abençoe, nos guarde neste momento que estaremos, ó Pai, cultuando a Ti, falando contigo, lendo a Tua palavra. Isso é o que nós te pedimos, Senhor. Tira, Senhor, todo embaraço, tira todo nervosismo, aquieta a nossa alma e usa-nos conforme o Teu querer, em nome de Jesus. Amém? Amém. Falando em perseverança, eu trouxe dois tipos de reflexão nessa noite. A primeira reflexão que eu trouxe é que a palavra perseverança, ela quer dizer constância. A perseverança, ela é constância, ela é frequência, ela é dever e continuidade. Não basta você alcançar algo, conquistar algo, você precisa perseverar nesse algo. Não adianta você chegar a um status, ou apenas se converter, ou conquistar algo. Você precisa perseverar e se manter firme. Então, baseado nisso, eu trouxe para que nós possamos meditar nesse primeiro momento, eu trouxe uma palavra que é muito conhecida, que é a parábola do semeador, que está lá em Lucas 8. Lucas 8, de 4 a 15, é a parábola do semeador. E o interessante dessa parábola é que ela tem dois momentos. Ela tem dois momentos, tá? Então vamos lá. Afluindo uma grande multidão e vindo ter com ele gente de todas as cidades, disse Jesus por parábola: Eis que o semeador saiu a semear.
E ao semear, uma parte caiu à beira do caminho. Foi pisada e as aves do céu comeram. Outra caiu sobre a terra e, tendo crescido, secou por falta de umidade. Outra caiu no meio dos espinhos, e estes, ao crescerem com ela, a sufocaram. Outra, afinal, caiu em boa terra, cresceu e produziu, a 100 por 1. Dizendo isto, clamou: quem tem ouvidos, ouça. Jesus estava falando para uma grande multidão. Ele estava falando para todas as... Entre eles estavam os seus discípulos. E o interessante é que quando você conta uma parábola, quando Jesus contava uma parábola, que quando você conta uma história, você conta uma parábola, quem interpreta a parábola é quem a recebe. E não é quem a conta, porque cada um vai entender conforme a sua percepção. Quando Jesus estava falando sobre a parábola do semeador, ele provavelmente estava falando para agricultores, porque ele estava falando sobre terra, semente, sol, terra boa. Então, nesse momento, ele estava contando uma história para pessoas que sabiam sobre o que ele estava falando. Quando ele falava para pescadores, ele falava: lancear redes. São pescadores. Para cada um, ele usava uma semente ou uma estratégia de pregação da palavra. E quando ele está nesse momento aqui falando sobre a parábola do semeador, foi a única parábola que eu encontrei que o Senhor Jesus a traduz. Tanto que tem, aí continua no verso 9, a explicação da parábola. Não foi Jesus que teve necessidade de explicar a parábola. Foi os seus discípulos que tiveram a necessidade de entender o que ele estava querendo dizer. E eles falaram assim: e os seus discípulos o interrogaram, dizendo: que parábola é essa? Respondeu-lhe Jesus: a vós outros é dado conhecer os mistérios do reino de Deus. Aos demais fala-se por parábolas, para que vendo não vejam e ouvindo não entendam. São tesouros ocultos, secretos, que somente aqueles que pertencem ao Senhor entenderão. Muitos saíram dali sem entender. E outros até podem ter entendido. Mas com certeza os discípulos não entenderam, porque senão não pediriam para que ele explicasse. E ele começou: este é o sentido da parábola. A semente é a palavra de Deus. A que caiu à beira do caminho são os que ouviram, são as que a ouviram. Vem a seguir o diabo e arrebata-lhes do coração a palavra, para não suceder que, crendo, sejam salvos. A que caiu sobre a pedra são os que, ouvindo a palavra, a receberam com alegria. Estes não têm raiz, creem apenas por algum tempo, e na hora da provação se desviam. A que caiu entre os espinhos são os que ouviram e no decorrer dos dias foram sufocados com os cuidados, riquezas e deleites da vida. Os seus frutos não chegam a amadurecer. Não chegam a amadurecer. A que caiu na boa terra
são os que, tendo ouvido de bom e reto coração, retêm a palavra. Estes frutificam com perseverança. O que é perseverança? Alcançar constância, frequência, continuidade. São aqueles que ouviram e se mantiveram firmes. Ele falou para a grande multidão, para toda a cidade, contou a parábola, explicou a palavra. E quando ele começa a explicar, no verso 4, ele está falando para a multidão, mas no verso 9 ele está falando para os seus. Ele está falando para os seus discípulos. Ele está explicando para eles. Até então, Jesus já tinha anunciado as boas novas do reino, mas as pessoas não quiseram aceitá-lo, por ele não ser o rei que eles esperavam. Mas os tesouros secretos, os crentes conheciam, que era a revelação em Cristo. Em Cristo. Aqueles que sabiam que ele era o Cristo e que criam que ele era o Cristo, entendiam o que ele estava dizendo. Muitos até hoje não entendem o que a palavra de Deus tem dito. Então eu fiz algumas anotações, né? No verso 9 ele fala como para as pessoas era como se ele estivesse falando enigmas. Caiu à beira do caminho, caiu na pedra, era como se fossem enigmas. Quando ele explica, fica fácil de entender. Talvez hoje, quando nós leiamos, nós não precisássemos ler a explicação, porque entenderíamos. Outros não. Mas eu quero que nós venhamos a nos reter com: a que caiu em boa terra, frutificou com perseverança. Frutificou com perseverança. E seguindo essa palavra, né? Ele fala que a semente é a palavra de Deus. O caminho é a palavra roubada. Ao longo da nossa caminhada, muitas das vezes a palavra é roubada. Palavras que disseram para nós e que nós, à beira do caminho, permitimos que as aves viessem, comessem e levassem. A pedra não permite que a raiz penetre. Quando o sol vem e aquece, ela não tem profundidade, não retém água, ela morre. Quando os problemas vêm, as provações chegam, ela não tem profundidade para se manter e ela morre. O espinho é a palavra sufocada, são os deleites da vida. Ela até quer crescer, mas tem coisas que estão sufocando a palavra. E a boa terra é a que retém. Essas produzem. Guardem essa palavra. Perseverança e produz. Produzir. Porque nós vamos para um segundo texto e nós vamos entender o que eu estou querendo dizer para vocês. Produzem bons frutos. A semente produz na parábola. A parábola é a palavra de Deus. A palavra de Deus, quando ela cai num solo fértil, ela produz mudança de vida, de comportamento, de atitude, de ambiente, de atmosfera, de fala, de atitude. Você para de olhar as coisas como olhava, de falar como falava. Você guarda a sua boca, você protege os seus ouvidos, você foge de algumas coisas que não lhe convém mais. E no texto que nós vamos ler a seguir, que eu convido vocês a lerem, está um pouquinho mais à frente, que está em Romanos. O apóstolo Paulo falando. Nesse momento, Jesus já não está mais entre eles, mas as palavras de Jesus estavam bem vivas. E eu gostaria que você anotasse aí, quem estiver anotando,
Romanos 5, de 1 a 11. Romanos 5, de 1 a 11 também vai falar de perseverança. E vai falar de coisas que nós estamos vivendo hoje. Que diz assim: justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus, por meio do nosso Senhor Jesus Cristo, por intermédio de quem obtivemos igualmente acesso pela fé a esta graça na qual estamos firmes. E gloriamo-nos na esperança, na glória de Deus. E não somente isto, mas também nos gloriamos nas próprias tribulações. Se gloriar na tribulação, sabendo que, preste atenção, a tribulação produz perseverança. A tribulação produz perseverança. A perseverança produz experiência. E a experiência produz esperança. Ora, a esperança não confunde. Porque o amor de Deus é derramado em nosso coração pelo Espírito Santo que nos foi outorgado. Aí eu quero pular lá para o 10. Porque se nós, quando éramos inimigos, fomos reconciliados com Deus mediante a morte do seu Filho, mas muito mais estando já reconciliados, seremos salvos pela sua vida. Eu queria que nós pensássemos agora nessa produz. Aí eu fiz outras anotações. Justificados pela fé em Jesus Cristo. Quando nós somos justificados pela fé através de Jesus, nós temos paz em Deus. Em Deus. Paz em Deus é um estado. Paz em Deus é uma condição. Quem é justificado por Cristo, quem é perdoado os pecados através do sangue de Cristo, foi justificado, tem paz com Deus, foi reconciliado, agora é amigo de Deus, justificado em Deus através de Jesus. E tem paz com Deus. Isso é um estado. Aí vamos pensar. A tribulação. O que é a tribulação? A tribulação é pressão, crise, é o Covid, é a quarentena, é tribulação. Muitos nesse tempo de tribulação estão com as suas sementes plantadas aonde? Produzindo o quê? O que você tem produzido nessa tribulação? Porque a tribulação, ela produz perseverança. Porém, a tribulação, que é a pressão, que é a crise, que é a perseguição, pode produzir também medo. Caminho contrário. Mas lembra da boa semente que caiu na boa terra? Você tem que entender os dois textos. A sua semente, a palavra de Deus, está plantada dentro do teu coração. O teu coração é boa terra. Então, na tribulação, produza perseverança, resistência, paciência e coragem. Porque a perseverança também produz. Produz o quê? Experiência.
Ah, queridos, quantas experiências nós temos tido nesses momentos de crise, de tribulação, de quarentena. Quantas experiências nós temos passado. Quantas coisas nós aprendemos. Aprendemos a mexer na internet, aprendemos a nos comunicar, aprendemos a viver em distância, aprendemos tantas coisas, boas e ruins. Então, a perseverança é resistência, paciência e coragem. E ela produz experiência. Quando você passa por um problema, você sai daquele problema sabendo exatamente o que é aquilo. Quem já teve depressão, quem já teve pânico, quem já teve crise de pânico, sabe exatamente o que é isso. Quem nunca teve, vai olhar e vai falar assim: ah, isso é bobeira. Ah, para com isso. Eu já tive. Então eu tenho a experiência. Porque a experiência é o quê? Aprendizado, vivência, que dá sentido a tudo. Tribulação, pressão, crise produz perseverança, resistência, paciência, coragem. Experiência produz esperança. Ah, queridos, depois que você passa, é como se fosse um degrau, né? Que você fosse subindo. Você fosse aprendendo. Etapa por etapa, passando de fase, né? Vamos passar de fase? A tribulação. Eu já ministrei algum tempo atrás. Você tem murmurado ou você tem bendigo ao Senhor? Bendize a minha alma ao Senhor. Ou você tem usado a sua boca para murmurar? Muitos têm murmurado. Muitos têm murmurado. Experiência produz esperança. Esperança é fé, confiança e certeza que vai passar. Amém? Quem acredita que vai passar, dá um ok aí que vai passar. Eu tenho fé que vai passar. Eu tenho confiança que vai passar. Eu tenho certeza, vai passar. O Senhor não nos dá tribulação que não possamos suportar. Provação que nós não possamos suportar. E uma coisa é certa, Ele está conosco. Em todo o tempo. Em todo o tempo. Esperança não confunde. Se você tem fé, se você tem confiança, se você tem certeza, ah, querido, isso não confunde. Podem dizer o que for. Pode entrar ministro, sair ministro. Pode acontecer o que tiver que acontecer. Vai passar. Amém? Ó, vai passar, vai passar. Porque se nós não crermos que vai passar, nós não estamos produzindo perseverança. Se nós não estivermos com a nossa fé firmada, com a semente da perseverança plantada na boa terra, ah, queridos, vai ser difícil, muito difícil. Esperança não confunde, não decepciona. Nós cremos num Deus que não nos decepciona. Nós cremos num Deus que está conosco. Nós cremos num Deus que nos fortalece. Nós cremos num Deus que colhe as nossas lágrimas, porque tem dia que a gente chora e chora mesmo. Eu choro. Ou é só eu que choro? É para chorar. Porque é triste não poder ir e vir. Não poder abraçar. Gente, não poder abraçar, não poder ir para a igreja, é triste. É triste, sim, gente. Mas alegrai-vos no Senhor, persevere.
O Senhor já te justificou. O Senhor já te reconciliou com Ele. A tribulação tem que produzir em você coisas boas. E você tem que fazer diferença na tua casa. Faça diferença onde você estiver. Faça diferença. Não seja coro com aqueles que murmuram, porque se você fizer isso, a tua semente foi roubada. E não caiu onde tinha que cair, e nem frutificou como deveria frutificar. Eu comecei o texto lá no semeador, Jesus dizendo que a boa semente, que é a minha palavra, se cair em boa terra, perseverar. Perseverar. Ser perseverante. Produza coisas boas. Tá passando por dificuldade? Persevere. Ore. Leia. Precisa de ajuda? Peça. Tem jovens que passam mensagens para mim para perguntar coisas e eu respondo. O que quer dizer isso? Eu respondo. Quando eu não posso responder, eu falo assim, ó, agora eu não posso não, mas depois eu vou te responder. E eu respondo. O que quer dizer isso? Eu vou lá e respondo. Gente, nós estamos nos reinventando nesse tempo. Olha eu aqui sentado de frente para um telefone, ministrando, né? Eu tô falando comigo, né? Mas vocês estão aí. Mas olha isso. Isso é se reinventar. Já que eu não posso ir, eu tô indo aqui dentro da minha casa. Se você vê a gambiarra que tá aqui para essa sala tá clara desse jeito, você vai até rir. Isso é se reinventar. A luz está em cima da fruteira para ficar claro. Entendeu? Isso é se reinventar. Reinventar. A palavra precisa ser falada para alcançar as nações, os povos, os hospitais, onde ela tiver que ir. Glória a Deus que nós somos livres para falar. Amém? Persevere, produza. Produzir é ensino. Produzir é mente nova. Produzir é atitudes novas. Produzir é vida nova. Produzir é um novo culto. Ah, queridos, que coisa linda vocês terem que fazer a ceia de vocês para acompanhar a ceia online. Que coisa linda. É cada mesa, sabe? Que quando eu olho eu fico encantada. Gente, olha que coisa linda. A gente tendo que cultuar ao Senhor dentro das nossas casas, com as nossas mãos, do nosso jeito. É chamando os filhos, chamando o vizinho, né? Claro que não pode ter ajuntamento, né? Mas tem casas que tem mais de uma pessoa. E falar assim, vem cear. Pessoas que não iam à igreja cear, estão ceando dentro de casa. Isso é lindo, gente. Isso é tribulação? É. Está produzindo mudança? Está. Nós não seremos mais os mesmos. Isso é fato. Então, a semente, ela produz algo. As circunstâncias também produzem. Gente, o Covid está produzindo mudanças em nossa vida. Em nosso ir, nosso vir. A gente entra em casa, é um ritual para entrar dentro de casa. Nós temos orado pelas grávidas. Eu falei, gente, as grávidas vão ter que contar para os seus filhos, e as que tiveram bebês nessa contar para os seus filhos o quanto que essas crianças foram amadas nesse tempo, porque elas precisaram proteger os seus filhos, não só do mundo, mas de um vírus que mata. Grávidas que perderam o ir e vir, de poder expor aquela barriga bonita, de fazer um book bonito, mas estão aí se reinventando. Tem as grávidas aí, cada book lindo, dentro de casa. Chás de bebês aí, variados. Mas essas crianças precisam saber o quanto elas foram amadas.
o quanto que elas são importantes para todos, porque elas nasceram num momento onde as pessoas estavam morrendo. As pessoas estavam lutando para viver e as suas mães estavam gerando uma vida dentro delas, protegendo elas. É lindo, gente, pensar nisso. É lindo pensar nisso. Contar essa história para os filhos. Você nasceu numa época onde existia, mas Deus cuidou de mamãe e de você. Olha que lindo. As crianças que nasceram agora, suas mães, sabe, estão protegendo suas crias. Confia no Senhor e no seu amor. Confia no Senhor. Confia no Senhor e no seu amor. Vai passar, queridos, mas enquanto não passa, persevere e produza bons frutos. Frutos que edifiquem. Frutos que edifiquem. Guarda a tua boca. Cuidado com o que você fala. Cuidado com as batalhas que você tem travado. As pessoas umas com as outras. E nesse tempo, tem muitas pessoas se entendendo na convivência, mas tem muitas pessoas se desentendendo por falta de perseverança, confiança e fé. Se o Senhor nos reconciliou com Deus e somos reconciliados nele, nós levamos o amor de Cristo. E como que eu posso levar o amor de Cristo sem falar com meu irmão? Sem me relacionar com as pessoas que estão dentro da minha casa ou que estão próximas a mim? Ah, queridos, a gente está vivendo um momento tão difícil, de tanta tribulação, de tanta falta de amor, de tanta guerra, guerra política, guerra de interesses. Estamos tentando sobreviver a um vírus. E eu vou usar uma expressão e você tá de mimimi. Fica não. Você carrega dentro de você uma semente, que é a palavra do Senhor. E se ela caiu em terra fértil e você está de mimimi, você tem que rever seus conceitos. Temos paz com Deus, somos justificados, nós somos absolvidos. Se você tem paz com Deus, por que você não consegue ter paz com seu irmão? Se temos paz em Cristo, paz em Cristo, paz com Deus, por que você não consegue ter paz com quem está perto de você? Alguma coisa está errada. Persevere. Ai, como eu gosto daquela... Lá na parábola fala, né? Quem tem ouvidos ouça. Isso fala muito em Apocalipse, né? Nas cartas, às igrejas. Quem tem ouvidos ouça o que o Espírito diz às igrejas. A igreja. Eu não posso me esquecer da igreja de Éfeso, que perdeu seu primeiro amor. Você está aí murmurando porque está trancado dentro de casa há não sei quantos meses? Ah, querido. Se o Senhor quiser te manter em casa para que você seja canal de bênção na sua família e para que você faça concertos dentro da sua casa, de relacionamento, para que você seja luz, sal e perfume. Eu costumo muito dizer isso, né? Ele nos amou. Na batalha nós permanecemos em fé. Não há confusão. Persevere. Persevere. Nós fomos chamados para fazer diferença.
e para sermos diferentes. A partir do momento que o semeador passou e semeou no teu coração uma nova vida, você foi justificado para produzir bons frutos de perseverança, esperança e fé que não se confunde. Fé que não se confunde. Confiança, perseverança. Não olha as circunstâncias, não. Em tempos de crise, em tempos de seca, olhe para o Senhor. Olhe para o Senhor. Eu queria muito que você nessa noite pensasse nisso. Não se abale com as informações. Nós temos sido bombardeados por noticiários, por notícias de todos os lados. Mais notícias, porque as boas chegam pouco, né? Mas tem boas notícias também. Eu só quero dizer para você, persevere. Você foi reconciliado no Senhor. Então você não tem mais nada que te condene. Se você hoje precisa ligar para alguém, falar com alguém, mandar mensagem para alguém, faça. Nós já estamos distantes demais para nos distanciar mais ainda. Nós já estamos muito longe. É muito ruim não poder abraçar. É muito ruim não poder abraçar. Onde está o abraço? Onde está o calor do abraço? Onde está o aperto de mão? Hoje, literalmente, nós olhamos nos olhos uns dos outros, porque até para saber se a pessoa está sorrindo, a gente não sabe. Esse dia estava eu e Marilene rindo, né? Que a gente foi pro culto de batom. Eu falei assim, não sei porque eu botei batom, porque eu tô de máscara, né? Então, para que botar batom? E estávamos de batom, de máscara, né? E ela falou assim, eu tô sorrindo, tá? Eu falei, tá bom. Porque hoje nós temos que olhar nos olhos do outro. E olhar fala. O olhar fala. E como fala. Então, a minha palavra para vocês é... Eu sei que as notícias não são boas, mas não se abale. Não se abale. Não seremos abalados. Confiamos no amor do Senhor. A minha palavra hoje, ela é breve. Eu quero orar por vocês. E, mais uma vez, se há algo que você precisa fazer ainda hoje, para que você tenha paz em Deus, através de Cristo, porque a paz em Deus é um estado, né? Paz com Deus em Cristo. Se você quer paz com Deus em Cristo, baixa a tua guarda. Ame, perdoe, persevere. Ande na contramão do mundo. Já tem gente demais dando mais notícias. Seja um semeador de esperança, de perseverança, de boas novas, de salvação, de ânimo, de confiança. É tão bom quando alguém fala pra gente assim, ó, vai passar, vai passar. A gente sabe, mas quando a gente escuta é melhor. Então, escreve aí, vai passar. Vai passar. Porque quando a gente verbaliza, vai passar, você não apenas ouve, você declara, você fala, vai passar.
Quando você fala, vai passar, eu sou livre. E se eu sou livre, por que eu estou prisioneiro? Que o Senhor abençoe vocês, que o Senhor guarde vocês. E eu quero orar nesse momento, entregando o coração de vocês ao Senhor nessa direção. Tá passando por dificuldade? Vai passar. Tá passando por escassez? Vai passar. Uma coisa eu te digo, tem coisas muito, muito piores. Nós, pelo menos, temos as nossas casas para ficar. Tem muitos que não têm. Eu sei, porque eu só tenho testemunhado isso. Vai passar. Você pode dizer isso, vai passar. Vai passar. O Espírito Santo de Deus está ouvindo o nosso clamor e isso vai passar. Persevere nessa palavra. Persevere nessa semente, vai passar. Persevere. Tenha esperança. Creia. Proclame. Porque quando você verbaliza, você está dando uma ordem ao mundo espiritual. Fé é certeza daquilo que você não vê. Então, se eu tenho fé que vai passar, é porque vai passar. Ah, porque o ministro, porque não sei o que. Vai passar. Deus está no controle. A nossa função é orar, interceder e não fazer coro. Ore. A nossa maior arma é a oração. Amém? Deus abençoe vocês. Domingo nós teremos a live do nosso pastor, que é o culto à noite, às 7, né? Nós estaremos lá, não faltei nenhum ainda. Aproveito para estar lá. Morro de saudade de vocês, porque estar naquela igreja vazia também não é bom pra gente. É muito ruim. Mas vai passar. Vai passar. Quantas pessoas do nosso meio tiveram Covid e passaram por essa prova? Outros, o Senhor recolheu. Foi para casa. Mas vai passar. Amém? Senhor, glorificado seja o teu santo nome por essa palavra, Senhor. Dá-nos a perseverança, Senhor, de andarmos contigo, de crermos na tua palavra, de anunciarmos a tua palavra, de vivermos a tua palavra. Que o nosso fruto, Senhor, que a nossa semente, ó Pai, dê fruto, porque está em boa terra, fincada e firmada. Senhor, nós não iremos desistir de proclamar que vai passar. Temos fé, confiança em Ti, porque o Senhor tem guardado o Teu povo. Praga nenhuma entrará em nossas casas, peste nenhuma entrará em nossas casas, porque o Senhor tem nos guardado. Obrigado, Senhor, por esse momento. Obrigado, Senhor, por essa palavra. Mas que hoje possamos tomar posse da perseverança. Em nome de Jesus. Amém? Deus abençoe vocês e até a próxima. Em nome de Jesus.